Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está de volta para falar mais uma vez de Don Quixote de La Mancha no nosso projeto Conhecendo Cervantes. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha na playlist Conhecendo Cervantes, que eu já falei aqui no canal sobre todo o primeiro volume. Esse livro traz os 2 volumes do engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Nesse projeto a gente também está falando sobre novelas exemplares, então confere tudo na playlist, tá bom? Como eu disse, a gente já falou sobre todo o primeiro volume, está na hora de começar a falar sobre o segundo volume. Eu hoje vou comentar os 24 primeiros capítulos. Se você quer saber o cronograma completo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Esse livro começa com um prólogo do Miguel de Cervantes, né? Ele vai comentar que durante esse período em que ele ficou sem lançar essa continuação, o primeiro volume é de 1605, o segundo volume é só de 1615. Nesse intervalo foi lançado um outro livro sobre Don Quixote, só que escrito por um outro autor que roubou ali o personagem, isso é o que contam, né? E o Miguel de Cervantes vai começar falando que ele não vai perder tempo alfinetando esse cara, mas ele acaba alfinetando ao longo do prólogo, dizendo que as ameaças dele de que o livro do Don Quixote do Miguel de Cervantes vai parar de ser tão lucrativo vão por terra, porque ele tem apoio financeiro de pessoas importantes e que ele não vai se preocupar muito com esse outro autor, mas no final ele toma uma decisão de como ele vai encerrar esse segundo livro e para que isso não aconteça mais. Vocês já podem imaginar que decisão é essa, né? Eu não vou contar porque pode ser spoiler. Eu não sabia que as aventuras do Don Quixote terminavam dessa forma. Se você ainda está lendo o primeiro volume, acaba sendo um spoiler se eu contar. O segundo volume começa da mesma forma que o primeiro terminou, com o Don Quixote em casa e recebendo os cuidados ali da sobrinha e da ama, que não querem mais que ele viaje, que ele saia, que ele volte para as suas aventuras de cavaleiro andante, né, que ele inventou. E o mesmo o cura e o barbeiro, que são amigos, também não querem que ele volte com essas loucuras, né, que eles consideram loucuras. E quando o Sancho chega para visitar o Don Quixote, a ama fica com muita raiva dele. Ela acha que o Sancho tem certa culpa por incentivar essas viagens, essas aventuras, mas o Sancho acaba conseguindo conversar ali com o Don Quixote. O que ele quer saber do Sancho é o que as pessoas dizem sobre ele. Ele vai falar assim: no que toca, prosseguiu Sancho, a valor, cortesia, façanhas e missão de vossa mercê, há muito diversas opiniões. Uns dizem louco, mas gracioso, outros valente, mas desgraçado, outros cortês, mas impertinente, e assim vão discorrendo de tantas formas e feitios que nem a vossa mercê nem a mim nos deixam costela inteira. Então o Sancho vai explicar para o Don Quixote que a fama dele é de ser louco, mas também de ter lados positivos, mas mais de ser louco mesmo. E mesmo assim o Don Quixote não vai ficar chateado com isso, vai tirar opiniões boas dali. E ele fala para o Sancho se preparar para eles fazerem uma nova viagem para sair novamente. O cura e o barbeiro, a ama, a sobrinha vão tentar evitar um pouco isso, mas não vão conseguir. E eis que surge um personagem, um bacharel, que parece incentivar um pouco o Don Quixote a ir nas suas aventuras. Vai contar que já existe um livro sobre o Don Quixote, que bate, pelo que ele fala, com o primeiro livro que a gente leu do Miguel de Cervantes. O Miguel de Cervantes gosta muito disso, de citar a sua obra dentro da obra, como eu já comentei aqui. E essa história bate com o que o Miguel de Cervantes escreveu sobre Don Quixote e tal. O Don Quixote fica muito curioso, querendo saber mais sobre esse livro, fica surpreso, né, de tão rapidamente alguém ter escrito sobre suas aventuras e acredita no que esse bacharel contou pra ele. E finalmente chega o momento que ele e o Sancho viajam novamente. Eles topam com um outro cavaleiro, que eu fiquei até surpresa. Eu falei, gente, será que então ainda existem mesmo cavaleiros andantes? E ali temos um cavaleiro, mas não. Mais nessa história. E esse cavaleiro vai falar que já lutou com Don Quixote pela honra da sua enamorada, né? Assim como Dulcinea é de Don Quixote, esse outro cavaleiro tem aí uma namorada
que não é namorada, né, tem uma musa inspiradora, e ele fala que já lutou com Don Quixote. Don Quixote, pera aí, você não lutou comigo não, eu sou Don Quixote, eu estou aqui na sua frente. E eles combinam de duelar e de quem perder ficar à disposição e fazer tudo o que o outro quer. É claro que fazendo só coisas honradas, mas que tem que prestar ali obediência. E eles se enfrentam e milagrosamente o Don Quixote ganha. Só que a gente fica sabendo que esse outro cavaleiro na verdade fazia parte de uma armação para o Don Quixote voltar para casa, que ele não é cavaleiro coisa nenhuma. E ele vai ficar com raiva do Don Quixote. Não vou revelar quem é essa personagem, mas ele promete inclusive vingança, assim, nos pensamentos dele. Então, pode ser que esse personagem apareça novamente, o narrador chega a dizer que ele vai aparecer de novo. Então tem essa transformação desse personagem num vilão, por ele ser meio que humilhado pelo Don Quixote. É claro que não é uma luta muito certa, né? Acontecem coisas engraçadas nessa luta. O Don Quixote ganha mais por sorte do que por mérito mesmo, né? Por ser mais forte que o outro. O outro estava crente que ia ganhar e acabam se embaralhando ali. As coisas que acontecem de mais relevantes para mim nesses 24 capítulos foi o Don Quixote encontrar a Dulcinea. Na verdade ele não encontra bem a Dulcinea, né? Ele viaja a Toboso, que é da onde é a Dulcinea, né? Só que ele não faz a menor ideia de onde a Dulcinea mora e nem o Sancho, que deveria saber, já que disse pro Don Quixote que foi lá entregar uma carta dele para ela, né? Então, pro Sancho não se ver em maus lençóis, ele vai inventar que uma camponesa que vem passando, olha lá, é a Dulcinea e suas amas. Só que, em vez do Don Quixote embarcar nessa, eu fiquei surpresa dele falar, mas são camponeses, tá vendo? Você tá louco? Que não é Dulcinea coisa nenhuma. Aí o Sancho inventa toda uma história de que ele está sob encantamento e que por isso ele não está vendo a Dulcinea como o Sancho está vendo, toda arrumada, enfim, bonita. E o Don Quixote cai nessa. Ele vai achar que está sendo ali enfeitiçado novamente por um necromante, um bruxo que persegue ele. E isso vai ser usado várias vezes ao longo da história como desculpa para as coisas estranhas que acontecem. Nesse momento a gente tem usado pelo Sancho, mas em outros o Don Quixote mesmo vai falar, ah, mas você não está vendo as coisas como eu porque é um feitiço, ou tal princesa se transformou numa camponesa por conta de um feitiço. Isso é um argumento recorrente ao longo da história que eles vão usar para não deixar a história, para não transparecer como maluco, sabe? Então é uma coisa que vira e mexe vai aparecer ao longo da história, esse argumento de que um bruxo o enfeitiçou, ou um bruxo enfeitiçou a pessoa que ele está vendo para não ver como ela é, coisas assim. Inclusive tem partes na história em que o narrador começa dizendo que o tradutor escreveu que não acredita que aquelas histórias aconteceram realmente, que talvez aquilo ali seja um capítulo apócrifo, porque a coisa é tão maluca que o Don Quixote acreditar é estranho, ou então capítulos em que o Sancho se sobressai falando muito bem, explicando as coisas muito bem, ele vai dizer que acha difícil o Sancho, pela pessoa que ele é, pela educação que ele tem, ter dito realmente aquelas coisas, ter sido tão sábio. Então, nesses 24, vira e mexe acontece um capítulo em que o narrador vai dizer isso, que o tradutor acredita que aquele capítulo não seja bem verdade, porque a história toda é contada como se Don Quixote realmente tivesse existido, né? Então tem isso de levantar dúvidas sobre uma parte ou outra da história. Um capítulo que isso acontece é quando, depois de conhecer uma família, essa família inclusive é interessante porque o Don Quixote vai defender o filho que quer ser poeta e o pai não queria que ele fosse poeta. Ele vai exaltar a poesia, vai falar muito bem da poesia e vai falar de outros assuntos à mesa, sabe? Conversas bem interessantes que os personagens vão ficar, caramba, mas ele é louco de acreditar que é um cavaleiro e ao mesmo tempo tem momentos tão sábios, né? E isso a gente vê muito ao longo da história. Tanto que tem uma frase que eu gostei muito, que o pai dessa família vai dizer, ele é um louco com intervalos lúcidos.
Então, quando ele fala de ser cavaleiro, eles vão dizer que ele é louco, né? Mas que ele tem esses intervalos lúcidos de muita sabedoria sobre qualquer outro assunto que não seja a cavalaria andante, sobre poesia, sobre política, sobre normas da sociedade, quem deve casar com quem, sobre o valor de uma pessoa, sobre o que você mede o valor de uma pessoa. E ele vai pedir ali a essa família para ir a um lugar chamado Caverna do Montesano, uma coisa assim. E essa caverna é uma caverna muito profunda, ele resolve entrar porque tem uma fama desse nome. E lá dentro ele vai dizer que conversou com esse Montesano, que ele contou a sua vida, que lá embaixo as pessoas não envelhecem, que o tempo não para, elas nunca dormem, não precisam se alimentar, e que pessoas enfeitiçadas são enviadas por ali, até a própria Dulcinea vai aparecer nessa caverna. É esse um dos capítulos que o narrador vai dizer que acha que é inventado pela tamanha loucura, né? E o Don Quixote sai dessa caverna contando essas coisas, dizendo que ficou pelo menos uns 3 dias lá embaixo. E o Sancho e o guia que estão ali com ele vão dizer: mas você só ficou 1 hora, a gente te puxou de volta. Tem esse capítulo com essa história engraçada, bem viagem do Don Quixote, né? Tem um capítulo também que eles vão se envolver num casamento, um casamento entre um cara muito rico e uma mulher muito valorizada ali num vilarejo, numa aldeia, não lembro. Só que contam pra eles que ela sempre foi apaixonada por um menino pobre, mas muito bom também, muito forte, muito justo e que todo mundo admira, mas sem nenhum dinheiro. E que eles cresceram apaixonados, mas que o pai dessa menina deu a mão ali pro cara rico da cidade, que ela aceitou se casar. Falam com pena, né, desse moço que perdeu ali a sua grande paixão, e o Don Quixote vai ficar a favor do moço, o Sancho a favor do rico, porque ele chega na cidade, estão oferecendo comida à vontade, bebida à vontade, pode pegar o que você quiser. Só que esse casamento acaba não acontecendo, não exatamente por conta do Don Quixote, mas o Don Quixote ali é crucial, apoiando ali o rapaz e a dama e ajudando a resolver a situação. E todo mundo fica admirado com a valentia dele. E ele nem precisa fazer nada, só com a valentia, com o que ele fala, ele consegue consertar a situação, é bem legal. E essas foram as situações que eu mais gostei. É claro que acontecem outras. Também tem uma situação que ele cisma em enfrentar uns leões que vêm aprisionados. Só que os leões, por preguiça, não saem da jaula. E o cara convence ele: caramba, viu, só com a sua valentia, os leões ficaram com medo de você, não quiseram nem sair da jaula. Ele fala que a partir de então ele vai ser o cavaleiro dos leões e não mais o cavaleiro da triste figura, e que isso é comum na cavalaria, você mudar de nome conforme o que vai acontecendo com você. Na nota de rodapé tem que vários cavaleiros de outros livros, outros personagens tiveram esse nome, Cavaleiro dos Leões. Então, o Miguel de Cervantes sempre colocando o Don Quixote para explicar um pouco da cavalaria, às vezes zombando, às vezes valorizando algumas coisas. E eu gostei muito desses 24 capítulos, eu acho que eu gostei mais do que os capítulos que eu li no primeiro volume. Foi uma leitura bem mais rápida para mim, esses 24 capítulos, acho que foi a parte do livro que eu li mais assim, rápido. É claro que o Don Quixote é uma narrativa que tem altos e baixos, como eu já disse aqui. Em alguns momentos ela é mais lenta. É uma leitura que requer certo esforço, mas isso não quer dizer que não seja uma ótima leitura. Eu tô gostando muito desse personagem. E o Sancho também, porque isso tudo do Sancho, horas acreditar e horas não acreditar, como eu já disse aqui algumas vezes, pra mim é sensacional. É isso então, pessoal. No próximo vídeo a gente volta a falar de novelas exemplares. Continue acompanhando o projeto, os outros vídeos do canal. Se puder se inscrever, eu agradeço. E se você também puder curtir a página do Face e se inscrever lá no Instagram, você também vai estar acompanhando aí as leituras, as notícias sobre literatura que eu tô sempre divulgando pra vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.